E a gente já começa a edição de hoje falando da tragédia que abalou o mundo nesta segunda-feira. Pelo menos 3.700 pessoas morreram após um terremoto de magnitude 7,8 atingir a Turquia e a Síria. Nosso correspondente Luca Bassani acompanha o caso e traz agora as últimas informações para a gente, né, Luca? Boa noite para você. Quais são as atualizações, principalmente sobre os trabalhos de resgate aí na região? Boa noite, Lívia, Daniel, a todos que nos acompanham. Realmente, hoje, desde as primeiras horas do dia, nós já estávamos aqui noticiando essa tragédia que tomou grande parte do centro, cerca de 12 horas depois, de 7,5, portanto, dois tremores muito fortes e que devastaram toda essa região de Gaziantep, na Turquia, que não é distante da fronteira com a Síria. Mas, dada essa magnitude, os tremores também foram sentidos no Líbano, no Chipre, no Iraque, em outras regiões da Turquia. Então, a gente vê que é um momento de grande comoção nacional. 3.700 mortos confirmados até agora, 15 mil feridos, além de outras milhares de pessoas ainda desaparecidas, portanto, debaixo desses escombros de dezenas de prédios. Portanto, toda essa mega operação de resgate está sendo liderada pelo Corpo de Bombeiros da cidade local, pelas Forças Armadas da Turquia, pelos paramédicos, e agora também já conta com a ajuda internacional de múltiplos países. Hoje pela manhã, tanto o primeiro-ministro Netanyahu de Israel, o presidente Zelensky, o presidente Macron da França, entre tantos outros líderes europeus e o próprio presidente americano Joe Biden começaram a enviar já dinheiro para que ajude nesse momento inicial essa cidade e também força médica. A França, por exemplo, mandará 100 paramédicos especialistas em resgates desse tipo para a Turquia, que já devem chegar nas próximas horas, mas a grande dificuldade de todas essas forças de ajuda conseguirem chegar nessa localidade é o fato de muitos aeroportos também terem sido danificados. Nós vemos que a pista do aeroporto próximo de Gaziantep foi também danificada, portanto impede o pouso de aeronaves. Vemos que vários monumentos históricos, o próprio castelo de Gaziantep, que foi construído ainda na época dos romanos, então a perda do patrimônio histórico foi muito grande, além, é claro, do patrimônio, de todo o valor humano que se perde nessas milhares de vidas que vão sendo contadas e atualizadas a todas as horas. A gente vê que o presidente Erdogan está fazendo uma verdadeira operação de guerra por conta deste momento mais difícil da sua presidência, considerando os quase 20 anos que ele é o chefe da Turquia. Nunca houve um evento, uma catástrofe dessa magnitude e, portanto, ele está empenhando todas as forças do seu país, trazendo as pessoas para aquela localidade para que possam prestar o maior auxílio às famílias e também às vítimas. Afinal, muitas dessas pessoas ainda estão com sequelas, a possibilidade de hemorragias internas por conta do peso de todos esses edifícios, que muitas dessas pessoas ficaram embaixo por horas, a dificuldade de respirar. Então, é uma situação muito difícil, além do próprio inverno muito rigoroso nessa parte do mundo neste ano, temperaturas negativas, neve. Ontem, até mesmo nas primeiras horas, nós vemos as pessoas buscando refúgio nas ruas, também passando muito frio para tentar fugir dos prédios que estavam prestes a desabar. As imagens, a gente vê pais fugindo com seus filhos, a falta de médicos, a falta de hospitais, de leitos para dar conta de tantos feridos simultaneamente. Então, é realmente uma situação muito difícil. Inclusive, amanhã eu me dirigirei à Turquia por conta do problema relacionado aos aeroportos. Não chegarei diretamente na localidade, mas a partir do momento que pousar no país, vou tentar me aproximar para trazer também todos os relatos. Afinal, foram decretados 7 dias de luto oficial por parte do governo e também não é para menos, considerando uma das maiores tragédias. Um terremoto dessa magnitude aconteceu apenas em 1939, portanto, há muitos anos, e naquela ocasião deixou 32 mil mortos, um número bastante alto, mas considerando a velocidade em que estão sendo atualizados também o número de mortos deste terremoto de hoje, a gente vê que podem ser números realmente macabros, se assim posso dizer, pelo tanto de gente que tem morrido e realmente a dor de todas essas famílias, de todos esses feridos, de todo um país, um mundo comovido por conta dessa situação.
A gente não consegue mensurar essa dor, esse sofrimento com toda certeza, né, Luca? Enquanto você trazia as informações para a gente ainda está, inclusive, exibindo imagens das operações de resgate. Você mencionou que Erdogan está fazendo uma operação de guerra após esses terremotos e é realmente esse o cenário, de guerra, escombros atrás de escombros. Agora, Luca, deixa eu te perguntar alguma coisa relacionada a essas vítimas. Você mencionou para a gente que são mais de 3.700 mortos já confirmados, milhares de desaparecidos. Por acaso há informações sobre a existência de brasileiros nesse número? Olha, ainda a nacionalidade específica das vítimas não foi anunciada, até porque, considerando a maneira como elas morreram, até o processo de identificação não é muito fácil. O que a gente sabe é que desses 3.700 mortos aproximadamente, cerca de 2.200, 2.400 são turcos e 1.200, 1.300 são sírios, que são os países que foram mais diretamente atingidos. A Turquia tem uma população muito maior que a Síria, mas o caso da Síria é particularmente triste porque a região afetada foi a região de Alepo, uma daquelas que foi mais devastada pela guerra na Síria, que ainda continua de certa forma, mas a cidade de Alepo entre 2012 e 2016 virou o palco de total destruição do Estado Islâmico, dos bombardeios russos, a própria presença do exército do presidente Bashar al-Assad. Então a quantidade de pessoas que já viviam em uma situação precária, de refugiados também que vivem nessa parte fronteiriça entre a Turquia e a Síria, pessoas que já estavam vivendo uma situação totalmente de miséria, de pobreza, e agora sofrem mais essa catástrofe natural, de realmente cortar o coração vendo todas as imagens que estão sendo divulgadas. A gente sabe que também os diversos órgãos relacionados à saúde, Médicos Sem Fronteiras, a Cruz Vermelha, a Crescente Islâmica também, que é aquela relacionada à Cruz Vermelha, mas os países muçulmanos, todas estão atuando de forma intensa, mas as doações são muito importantes. Portanto, o presidente Biden telefonará amanhã com o presidente Erdogan, considerando os Estados Unidos o país mais rico, tudo aquilo que ele pode suprir, tanto em dinheiro quanto em aviões, na reconstrução desses aeroportos que foram destruídos, é fundamental para tentar salvar o maior número de pessoas. Afinal, cada minuto conta e, portanto, a gente vê que os esforços de resgate, eles continuam ininterruptamente desde o momento que aconteceu, por volta das 4 horas da manhã, horário local. Agora são 2 da manhã no horário de Ankara, o horário da Turquia, portanto, quase 24 horas depois, e as pessoas trabalhando, mais de 1.000 voluntários e tantos outros que têm chegado à região para tentar salvar o grande número de pessoas, as várias crianças também que ficaram nessa situação. A Turquia é um país que ainda tem uma população bastante jovem, então é correr contra o relógio e tentar reverter esse quadro que já é dramático e vai entrar para a história, infelizmente, como um dos dias mais difíceis do país. Toda certeza. Luca Bassani, então, segue acompanhando os desdobramentos dessa tragédia e volta com mais informações a qualquer momento aqui no Jornal Jovem Pan. Luca, bom trabalho aí para você.